Olá, eu sou o Will 3D. E eu sou Matheus Moreira. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer a verdadeira origem da Isaura e a posição exata de cada personagem que estavam presentes na época desses acontecimentos que antecedem a história da escrava Isaura. E tudo isso, é claro, sem inventar nada e sem viagens, apenas com base na obra original de Bernardo Guimarães e tudo que envolve o universo da escrava Isaura. O que significa que qualquer obra que conte as origens da Isaura, diferente do que for mencionado aqui, é pura viagem e desrespeito à obra original. Bom, depois desse desabafo aqui, vamos começar com uma curiosidade sobre a personagem que criou Isaura como filha. Pois é. Você sabia, por exemplo, que a personagem conhecida como Esther Almeida, na novela da escrava Isaura, que foi interpretada pela atriz Beatriz Lira, na obra original de 1875, não tinha nome? É isso mesmo. Vocês já devem ter visto que essa personagem, em diversas adaptações, aparece com outros nomes. Bem, isso acontece porque a personagem responsável por tornar a Isaura uma exímia pianista e perfeita dama da corte não recebeu um nome lhe dado pelo seu criador, Bernardo Guimarães. Não sabemos se ele esqueceu ou se foi proposital e não podemos saber atualmente nada sobre, Já que ele não está mais entre nós. E o interessante é que ele cita essa personagem por diversos adjetivos carinhosos, mas não dá um nome, ele não se deu o trabalho de criar um nome para a personagem. E para começar essa viagem, vamos descobrir como começou essa ligação forte entre uma senhora de engenho e uma filha de escrava, tanto que a levou a fugir dos padrões de uma senhora de engenho da época e criar a bastarda como uma rica herdeira. A partir de agora, vocês vão conhecer o verdadeiro enredo que se refere às origens da Isaura e ao passado naquela fazenda. Esta boa e respeitável senhora não tinha sido muito feliz nas relações da vida íntima com seu marido, que, como homem de coração árido e frio, desconhecia as santas e puras delícias da afeição conjugal, e com suas libertinagens e devassidões, dilacerava cotidianamente o coração de sua esposa. Para acúmulo de males, tinha ela perdido, ainda na infância, todos os seus filhos, ficando-lhe só Leôncio. Lastimava-se principalmente por não ter lhe deixado o céu ao menos uma filha que lhe servisse de companhia e consolação em sua desolada velhice. Quis, entretanto, a sorte deparar-lhe em sua própria casa uma tal ou qual compensação a seus infortúnios, em uma frágil criatura, que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração, e tornar menos tristes e solitários o lar em que passava os dias tão monótonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha. A partir desse trecho, o autor diz que Isaura havia nascido em casa, o que significa que, nessa fazenda, a senzala ficava no porão da casa grande, como em muitas outras fazendas que também tinham senzala no subsolo. Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este, que como um homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição. Lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo,
resistiu ela às suas brutais solicitações, mas por fim teve de ceder às ameaças e violências. Nesse momento, o autor deixa claro que a escrava era violentada sexualmente pelo comendador Almeida. Tão torpe e bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso concebeu um mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobações, o comendador não ousou mais empregar a violência contra a pobre escrava, e nem tampouco conseguiu jamais por outro qualquer meio superar a invencível repugnância que lhe inspirava. Mesmo sem usar agressões físicas por medo de escândalos, já que sua esposa já sabia, ainda assim a pobre da escrava sentia a repugna dele. Enfureceu-se com tanta resistência e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira a mais bárbara e ignóbil, acabrunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e delicados serviços para a senzala e os fatigantes trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo. Quando essas ações acontecem, o autor não deixa claro para a gente em que posição a esposa do comendador Almeida estava em relação à sua ex-muca. O que sabemos é que após ela flagrar a traição, ela cria acho que ela inicia ali uma espécie de depressão, mas... Em outro capítulo do livro, o autor explica melhor quem era esse feitor. É importante conhecer melhor o personagem humilde que é o pai da nossa heroína. Primeiro descreve ele como era nos tempos de sua filha Isaura, e depois conta um pouco sobre sua história. Era um homem de mais de 50 anos. Em sua fisionomia nobre e alerta, transpirava a franqueza, a bonomia e a lealdade. Trajava pobremente, mas com muito alinho e limpeza, e por suas maneiras e conversação, conhecia-se que aquele homem não viera ao Brasil como quase todos os seus patrícios, dominados pela ganância da riqueza. Tinha o trato e a linguagem de um homem polido e de acurada educação. De feito, Miguel era filho de uma nobre e honrada família de miguelistas que havia emigrado para o Brasil. Seus pais, vítimas de perseguições políticas, morreram sem ter nada que legar ao filho, que deixaram na idade de 18 a 20 anos. Sozinho, sem meios e sem proteção, viu-se forçado a viver do trabalho de seus braços, metendo-se a jardineiro e articulador. Mister este, que como filho de lavrador, robusto, ativo e inteligente, desempenhava com suma perícia e perfeição. O pai de Leôncio, tendo tido a ocasião de conhecê-lo e apreciado o seu merecimento, o engajou para feitor de sua fazenda, com vantajosas condições. Pelo que é dito aqui, o comendador tinha admiração pela pessoa do português. É possível que tenha havido aí até uma amizade. O feitor, porém, que era um bom português, ainda no vigor dos anos, e que não tinha as entranhas tão empedernidas quanto seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalhos e surras, só lhe dava carícias e presentes, de maneira que daí a algum tempo a mulata deu à luz da vida a gentil escravinha de que falamos. O autor fez aí um rápido resumo sobre a relação entre o feitor e a escrava, que deu origem à escrava Isaura, e todo o problema que trouxe a relação entre os dois. Este fato veio exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava. Expeliu com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor. Nesse trecho, conta como Miguel tentou se manter forte depois de perder Juliana e sua filha, que, embora viva, era propriedade do seu maior inimigo. Ali serviu muitos anos, sempre muito respeitado e querido de todos,
até que aconteceu-lhe a fatal, mas muito desculpável franqueza que sabemos e em consequência da qual foi grosseiramente despedida por seu patrão. Miguel concebeu amargo ressentimento e mágoa profunda, não tanto por si, como por amor das duas infelizes criaturas que não podia proteger contra a sanha de um senhor perverso e brutal. Mas forçoso lhe foi resignar-se. Não lhe faltava serviços nem acolhimentos pelas fazendas vizinhas. Conhecedores de seus méritos, os lavradores em redor o aceitariam de braços abertos. A dificuldade estava na escolha. Optou pelo mais vizinho, para ficar o mais perto possível de sua querida filhinha. E sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento, que em breve a precipitou no túmulo antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Em outro ponto do livro, o autor nos fala sobre esse romance já de outro ângulo, dessa vez não mais narrado pelo autor, e sim pela boca de uma escrava, personagem existente na fazenda desde a época desses acontecimentos. O autor apresenta a sala de fiar, inclusive a sala de fiar é um cenário que possivelmente tenha sido da mucama da senhora, antes dela vir se tornar mucama da esposa do comendador, né? Nesse momento o autor descreve o local e apresenta ao leitor a invejosa Rosa. E a descreve como uma mulata quase branca. Viam-se ali caras de todas as idades, cores e feitios, desde a velha africana, trombuda e macilenta, até a roliça e luzídia crioula, desde a negra brunida como a zeviche, até a mulata quase branca. No meio do sussurro das rodas que giravam, das monótonas cantarolas das fiandeiras, do compasso estrépido do tear que trabalhava incansavelmente, dos guinchos e alarido das crianças, quem prestasse atento ouvido escutaria a seguinte conversação, travada timidamente e a meia voz em um grupo de fiandeiras, entre as quais se achava a Rosa. Dizia às suas vizinhas uma crioula idosa, matreira e sabida em todos os mistérios da casa desde os tempos dos senhores velhos. Não vê o que aconteceu com a pobre Juliana, mãe de Isaura? Se vocês soubessem quanto penou a pobre mãe dela... Ah, aquele senhor velho foi um homem judeu mesmo. Deus te perdoe. Agora, com Isaura e senhor Leôncio, a coisa vai tomando o mesmo rumo. Juliana era uma mulata bonita e sacudida. Era da cor desta Rosa, mas ainda mais bonita e mais bem feita. Rosa deu um muxoxo e fez um momo desdenhoso. Nesse ponto, o autor reforça mais uma característica da mãe da Isaura. O fato de ela ser uma mulata quase branca facilitaria a branquitude de sua filha mais tarde, o que não seria somente por puxado ao pai, que era português, mas por ser fruto de uma miscigenação já em andamento. Mas isso mesmo foi a perdição dela, coitada. Continuou a crioula. O ponto foi senhor velho gostar dela. Eu já contei a vocês o que é que aconteceu. Juliana era uma rapariga de brio e por isso teve de penar até morrer. Nesse tempo, o feitor era esse senhor Miguel que anda por aí e que é o pai de Isaura. Isso é que era feitor bom. Todo mundo queria que ele e tudo andava direito. Mas esse senhor Francisco, que aí anda agora, cruz nele, é a pior peste que tem botado os pés nesta casa. Mas, como ia dizendo, o senhor Miguel gostava muito de Juliana e trabalhou até juntar dinheiro para forrar ela. Mas Nhonhô não esteve por isso, ficou muito zangado e tocou o feitor para fora. Também Juliana durou pouco. Piraí e serviço deu com ela na cova em pouco tempo. Ficou aí a pobre menina, ainda de mama, e se não fosse sim a velha, era uma santa mulher. Deus sabe o que seria dela. Também, coitada, antes Deus a tivesse levado. Por que, tia Joaquina?
porque está me parecendo que ela vai ter a mesma sina da mãe. Eis aí, debaixo de que tristes auspícios nasceu a linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio ampará-la à sombra de suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou pela alma da infeliz mulata encarregar-se do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha. Assim o cumpriu com o mais religioso escrúpulo. À medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela mesma ensinando a ler e a escrever, a coser e a rezar. Mais tarde, procurou-lhe também mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho. Comprou-lhe livros e empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como o faria para com uma filha querida. Isaura, por sua parte, não só pelos desenvolvimentos de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua viva e robusta inteligência, foi muito além das mais exageradas esperanças da excelente velha, a qual, em vista de tão felizes e brilhantes resultados, cada vez mais se comprazia em lapidar e polir aquela joia que ela dizia ser a pérola entrelaçada em seus cabelos brancos. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, costumava ela dizer, mas em compensação deu-me uma filha de minha alma. O que, porém, mais era de admirar na interessante menina é que aquela predileção e extremosa solicitude de que era objeto não a tornava impertinente, vaidosa ou arrogante, nem mesmo para com seus parceiros de cativeiro. O mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores. O comendador não gostava nada do singular capricho de sua esposa para com a mulatinha, capricho que qualificava de caduquice. Forte loucura, costumava exclamar com acento de comiseração. Vamos ver agora o trecho de um capítulo em que o autor nos mostra como Miguel conseguiu acompanhar o crescimento da Isaura, mesmo estando proibido de pisar na fazenda. Como o comendador quase sempre se achava na corte ou em campos, Miguel tinha muita ocasião e facilidade de ir ver a menina, a qual cada vez ia criando mais entranhamento afeto. A esposa do comendador, na ausência deste, dava ao português franca entrada em sua casa e facilitava-lhe os meios de ver e afagar a filhinha, com o que vivia ele muito consolado e contente. De feito, o céu tinha dado à sua filha, na pessoa de sua senhora, uma segunda mãe tão boa e tão desvelada como poderia ser a primeira, mas ao menos esta lhe poderia servir de amparo e proteção. Bem, agora a gente poderia finalizar o vídeo, já que a gente explicou tudo sobre as origens da Isaura, né? Mas aí eu resolvi esticar um pouquinho esse vídeo, explicar o desfecho dessa personagem que criou a Isaura, e vamos avançar no tempo e mostrar como fica a situação da senhora depois do casamento de Leôncio com Malvina. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os 2 novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de Campos. Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe
que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus dias, livres de afazeres e preocupações, para o que bastava-lhe com demasiada as rendas que para si reservava. Feita em vida esta magnífica doação a seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto e aprovação do marido. Malvina, que apesar de sua vaidade aristocrática, tinha alma cândida e boa e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo, desde o princípio, o mais vivo interesse e terna afeição pela cativa Isaura. Era esta, com efeito de índole tão bondosa e fagueira, tão dócil, modesta e submissa, que, apesar de sua grande beleza e incontestáveis dotes de espírito, conquistava logo ao primeiro encontro a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel companheira, a amiga de Malvina, que, afeita aos prazeres e passatempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que ia habitar. "Por que razão liberto esta menina?" dizia um dia a sua sogra. "Uma tão boa e interessante criatura não nasceu para ser escrava." "Tem razão, minha filha. Você há de estar dizendo lá consigo, forte egoísmo de velha, mas também eu já há poucos dias terei de vida. O sacrifício não será grande. Por minha morte, ficará livre, e eu teria o cuidado de deixar-lhe um bom legado." De feito, a boa velha tentou por diversas vezes escrever seu testamento, a fim de garantir o futuro de sua escravinha, de sua querida pupila. Mas o comendador, auxiliado por seu filho, com delongas e fúteis pretextos, conseguia ir sempre adiando a satisfação do louvável e santo desejo de sua esposa, até o dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumbiu em poucas horas, sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para expressar sua última vontade. O autor nos mostra como Miguel encara a morte de sua única protetora que sua filha escrava tinha naquela fazenda. A morte inesperada daquela virtuosa senhora veio despedaçar-lhe o coração, quebrando-lhe todas as lisonjeiras esperanças. Muito pode o amor paterno em uma alma nobre e sensível. Miguel, sobrepujando todo o ódio, repugnância e asco que lhe inspirava a pessoa do comendador, não hesitou em ir humilhar-se diante dele, importuná-lo com suas súplicas, rogar-lhe com as lágrimas nos olhos que abrisse preço à liberdade de Isaura. "Não há dinheiro que a pague. Há de ser minha", respondia com orgulhoso cinismo o inexorável senhor ao infeliz aflito pai. Um dia, enfim, para se ver livre das importunações e súplicas de Miguel, disse-lhe com mau modo: "Homem de Deus, traga-me dentro de 1 ano 10 contos de réis e lhe entrego livre a sua filha. E deixe-me por caridade. Se não vier nesse prazo, perca as esperanças." E assim finalizamos o vídeo de hoje, com o Miguel aí a um passo de conseguir a liberdade da sua amada filha Isaura. Ou será que não? Será que Leôncio, agora até então dono de Isaura, a venderia por 10 contos só? Bom, se você não sabe e tem curiosidade de saber, eu te aconselho a ler o romance de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar a gente. Bom, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau.